Amém? Eu preparei, eu tive que trabalhar ontem, né? Eu fui lá para a base lá para fazer um trabalho e passei o dia inteiro lá e, como eu sabia disso, eu tirei a quinta e a sexta-feira para estar preparando toda a palavra. E ontem à noite eu estava visitando o meu Twitter e existe um homem chamado Loengo. Loengo, ele sempre manda mensagens lindas. E ele escreveu no seu Twitter uma frase do Ravi Zacarias, que eu achei muito interessante ela, né? Eu acho que a razão porque as pessoas, às vezes, nós temos aquela falsa sensação de que Deus está tão longe, é porque nós o colocamos lá. Nós mantivemos ele à distância, né? E então, quando nós precisamos dele, chamamos ele em oração, nós perguntamos: onde tu estás? E ele está exatamente onde nós o deixamos, né? Eu achei muito interessante essa frase dele, né? Porque vem de encontro aquilo que Deus tem falado ao meu coração nesses dias, né? Quantos já brincaram aqui com seu filho, com a sua criança, de pique-esconde? Né? Era muito interessante, né? Chicotinho queimado. Chicotinho queimado, acho que o Guto e a Zaf não lembram o que é isso, né? Você escondia um objeto e a pessoa tinha que achar onde estava esse objeto. E você ficava falando: tá quente, tá frio, né? Tá quente, tá frio. E eu brincava isso com o Guto e com a Zaf. O Azaf era muito interessante porque ele sempre se escondia no mesmo lugar. Mas o que eu fazia como um bom pai, né? Gente, ele tinha 2 anos, né? Aí eu pegava e ficava fingindo. E ele ficava fazendo barulho para me achá-lo, né? E aí eu fingia que não estava vendo. Azaf, cadê você, Azaf? E aquilo era divertido para ele. O Guto era a mesma coisa, né? Ele estuda em lugar diferente, né? Azaf era mais inocente. Mas eu brincava disso com eles, né? E eu fazia questão de não achá-los, né? Eu estava na fisioterapia essa semana e tinha lá uma pessoa brincando com a sua filhinha. E ela pegava e ia esconder do seu pai, e ela pegava só o casaco e colocava na sua cabeça. E abaixava atrás da cadeira, né? E depois, era a vez do pai se esconder. E ela pegou o casaquinho dela e deu: pai, esconde aqui o meu casaco. E ela achava que somente tapar o rostinho ali já estava escondido, né? Por que eu estou falando isso, querido? Nós temos vivido um tempo que eu chamo de muito especial. Deus está falando de uma forma assim muito concreta, muito linda, muito forte, sobre que nós devemos buscá-lo. Ele tem sido o tema central, pelo menos nesse segundo semestre, de alguma forma, em todas as palavras que foram ministradas aqui nesse lugar. Eu tenho ouvido de outros colegas também, de outros pastores, sobre que devemos buscar a Deus. Na última semana nós tratamos de quê mesmo, gente? Amós 4,12, o que diria mesmo? Prepara-te. Azaf quebra o galho de vocês sempre, né? Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. E eu falava sobre isso. E durante a semana, Deus continuou falando ao meu coração, à minha mente, ao meu espírito. Ou seja, escolha qualquer um desses modelos que Deus fala. Se nós achamos que nós estamos buscando Deus, é provável que o nosso despertar seja fruto daquilo que Deus já está fazendo há algum tempo. Deus está fazendo isso há algum tempo. Não é coincidência as palavras. Deus, Ele nos buscou e nós temos nos aproximados dele a cada dia. A iniciativa é sempre de Deus. Quantos já ouviram isso? Henry Blackby. Como é que é? Blackby. Obrigado, pastor Edson.
Por causa da presença de Deus, o nosso espírito ele começa a se tornar sedento de Deus. Sedento de alguma coisa. E o nosso nível ele começa a mudar. Mas por causa da iniciativa de Deus, algo tem acontecido nas nossas vidas. Algo tem acontecido nessa igreja. Você vai ser despertado para a oração. Você vai ser despertado para se dar mais, para a leitura da palavra. E eu posso dizer com toda a sinceridade, vocês já não são mais os mesmos. Foi como a experiência que nós tivemos quinta-feira lá em Loa. Quando eu estava falando para vocês, a minha intenção não é fazer a propaganda do que nós estamos fazendo, mas testemunhar dos frutos que estão sendo colhidos e o quanto que eles estão mudando. É muito lindo ver isso acontecer. Vejamos o que Deus tem preparado para nós neste dia. Amém? O Salmo 139, do verso 1 ao verso 4, diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes, Salmo 139, de 1 a 4. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Não havendo igual ainda palavra alguma na minha língua, eis que logo o Senhor tudo conhece. Amém? Deus realmente ele entende você. Ele conhece todos os seus pensamentos. Ele conhece toda a sua história. Ele conhece todos os seus medos. Ele conhece todas as suas alegrias. Ele conhece todas as suas dores. Deus, ele está mais perto de você do que você imagina, ou que você possa perceber. Esse salmo também ele nos mostra algo muito legal. Aonde Deus quer que nós estejamos, aonde quer que você escolha estar, Deus vai estar lá. Olha os versos de número 7 a 8. Para onde me irei eu do teu espírito? Ou para onde eu fugirei? Versos 7 e 8, Salmo 139. Para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se for ao inferno, a minha cama, se fizer no inferno a minha cama, eis que tu estás ali também. Ou seja, não importa aonde nós vamos estar, na vida ou na morte, Deus está lá. Isso pode ser meio assustador perceber, né, que nós não podemos nos afastar de Deus. Na verdade, Davi, ele faz um ponto legal no verso 11, número 12, né? Olha só o que diz. Se eu disser, oculta-me as trevas, torne-se essa noite a luz que me circunda, nem ainda as trevas são escuras para ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Então não tem como a gente se ocultar da face de Deus. Mas a gente tem que reconhecer que por causa do nosso pecado, nós somos tentados a fugir de Deus, a se esconder de Deus. Mas a verdade é que isso é inútil, né? Deus, ele está sempre perto de nós e sempre pronto para nos ajudar. Deus, ele fica à sua volta, ainda que você não perceba. Mas, na verdade, quando é você que está procurando ele, ele não vai se esconder. Ele vai querer ser encontrado. Nós falamos bastante sobre nós buscarmos a Deus, nós encontrarmos com Deus. Amém? Mas a verdade, querido, que Deus quer ser encontrado. Ele quer ser achado por você. Ele falou, olha, eu vou me esconder. Mas ele vai ser igual a Asaf. Ele não vai se esconder de forma difícil. Porque a partir do momento em que você começar a procurá-lo, você vai achá-lo. Você vai encontrá-lo. Deus, ele sempre esteve trabalhando na tua vida para que você possa encontrá-lo. Ele sempre teve, você sempre teve pensamentos voltados para Deus. Mas muitas das vezes o gosto pelo pecado, o costume pelo pecado, nos inibe e nos afasta de Deus. Se você simplesmente começou a buscar a Deus, pode parecer que
isso de Deus e as experiências que você está vivendo seja coisa nova. Mas, na realidade, quando eu olho para a palavra de Deus, Deus deixa bem claro que Ele tem trabalhado na sua vida, mesmo antes de você nascer. De alguma forma, Ele está trabalhando na sua vida. Não é porque você foi escolhido, não é porque você foi especial, mas é por causa da sua decisão. Não é que Deus está rejeitando alguém. Ele, de igual forma, está dando oportunidade a todos. Para mim e para você. Um dos meus líderes, o bispo Roberto McAllister, ele falava que quando ele tinha reunião de oração, havia aquela fila. E um dia ele falou para a igreja: por que vocês vêm para que eu ore por vocês? Sendo que vocês se encontram na mesma distância, ele era canadense, né? E na mesma distância que eu me encontro de Deus. O que define a distância de Deus, querido, não são os seus atos de justiça. Deus não está mais longe do pecador do que Ele está de você. Deus não está mais perto de você do que Ele está do pecador. Muito pelo contrário. A experiência que eu trago em minha vida. Eu estava dentro de um local de feitiçaria, quando ali um demônio falou: com este eu não quero brincadeira. O homem de branco está do lado dele. E eu era muito pecador. Então Deus, independente do teu pecado, querido, Ele está ao seu lado, só querendo uma oportunidade de que você abra o teu coração e que você volte para Ele. E que você fala: Pai, me socorre. Pai, estou aqui. E Ele vai estar assim para você: eu sempre estive ao seu lado. Amém? Deus faz planos, Deus faz projetos, Deus tem histórias escritas. Davi dizia que Deus conhecia ele e escrevia uma história quando ele estava no ventre da mãe dele. Realmente Deus tem essas coisas. Agora, por que Ele faz isso? Vou perguntar um dia com Ele, eu vou ter a resposta dele. Agora, da concepção até a morte, Deus tem um plano para a sua vida. Da concepção até a sua morte, o amor de Deus, Ele quer te alcançar. Qualquer pessoa que venha a nascer, Deus quer alcançar. Amém? Porque Ele é um Deus de pessoas. Ele não é um Deus de animal, Ele não é um Deus de natureza, Ele é um Deus de vida, de gente. Amém? Então, como nós podemos responder a uma mensagem tão maravilhosa dessa de Deus? De saber que Ele desceu dos céus, deixou a sua glória, habitou entre nós, tão somente por amor. Tão somente por amor. Eu gosto muito daquele verso: buscar-me-eis e me achareis. Buscar-me-eis e me achareis. Não está falando, você vai me buscar e talvez você me encontre. Você vai me buscar e eu vou pensar se você vai me achar. Não. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Como eu falei no início, eu brincava com os meus filhos de procurá-los. E eu sempre deixava que eles me encontrassem. Assim é meu Deus. Assim é o teu Deus, querido. Deus quer ser encontrado por você. Deus não está escondido. Deus não está lá no Olimpo. Não. Há uma canção que é muito popular, né? És Deus de perto e não de longe. Não. Ele é Deus de perto e Ele é Deus também de longe. Deus é Deus presente, querido. Amém? Em todos os instantes. Não quero ser longo nessa manhã não, mas eu quero trazer uma passagem aqui que vocês quase não conhecem esse texto, né? É Lucas capítulo 15, verso 11. Para aqueles que não conhecem esse texto, diz que um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles, vocês já decoraram, né? E o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo. É para o pessoal da internet que ainda não conhece, gente, entende? Então eles precisam conhecer essa parábola, né?
Verso 13. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos, apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros, quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti. E já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: Trazei-me depressa a melhor roupa, vesti-lo, e põe-lhe um anel na mão, e calçados nos pés, alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos, e alegramo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido, foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe: que era aquilo? E lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou, e não queria entrar. Saindo o pai, estava com ele. Mas, respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito, para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os seus bens com meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado? E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha perdido e achou-se. Tem aqui, obrigado. Alguns pontos desse rico texto. Eu já perdi a conta das inúmeras vezes que nós compartilhamos esse texto. Mas a primeira coisa que eu quero que vocês voltem para esse verso. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai. Decisão. Decisão é onde começa as mudanças na nossa vida. É a minha decisão. Você é aquilo que você decide ser. Você não é fruto de circunstâncias. Você não é fruto da influência dos outros. Eu ouço tanta coisa, há tantas vozes à minha volta, mas eu decido aquilo que eu vou escutar. Eu decido aquilo que eu vou ser. Eu sou bem radical com determinadas coisas. Mas é minha decisão. Eu não sou fruto daquilo que os outros fazem. Eu sou fruto daquilo que eu decido. Eu sou aquilo que eu escolho ser. Não adianta eu querer culpar meu pai e minha mãe. Não adianta eu querer culpar a nação. Não adianta eu querer culpar os meus filhos, culpar a minha esposa. Eu sou o que eu decido ser. Deus me deu a oportunidade de ser único. Ninguém é como eu. Eu sei que você vai dizer: pô, graças a Deus eu não sou igual ao pastor. Mas a minha impressão digital diz que é única. É a minha identidade. Né? Sou agradável para uns, sou desagradável para outros. Isso é o que eu sou. Eu não posso andar pelas circunstâncias. Eu não posso andar pela vontade das pessoas. Eu não posso pregar nem o que as pessoas querem ouvir, mas quero pregar aquilo que elas precisam ouvir. Decisão. No nosso texto aqui, esse jovem ele precisou tomar uma decisão. Se você quer ver um pouco mais além, faça a decisão certa. Detalhe: você é como esse moço.
Nada diferente dele, querido. Há muitas coisas que vêm à nossa mão que nós fazemos o que nós queremos com eles. Há muitas oportunidades que nós temos que nós fazemos o que nós queremos. E na sua maioria, são poucos os que estão preocupados. O que Deus quer que eu faça? Em seus passos, Senhor, o que eu faria? Nós decidimos e às vezes depois nós perguntamos com Deus: minha decisão foi certa? Não estou falando que você é uma marionete manipulada por Deus. Mas se nós cremos no que diz a palavra de Deus, que dele vem a resposta certa, dele vem a sabedoria, às vezes nós o buscamos quando as coisas estão feias. É como o Marcos falou muito bem no início da reunião. Nós somos ansiosos. Nós queremos no nosso tempo. Mas Deus tem o tempo dele. E quando ele dá uma chacoalhada na gente, a gente não gosta muito. Faça a decisão certa. Agora, o mais incrível, que eu, você, aquele moço, nós sabemos o que devemos fazer. E para quem nós vamos. Ele falou, ele sabia para onde que ele deveria ir. Ele falou, eu vou para o meu pai. Irei ter com o meu pai. Não é oculto, não é secreto. A ideia, o motivo, qual é o teu alvo, você sabe exatamente o que você deve fazer e para onde você deve ir. Mas muitas das vezes, influências que vêm de fora nos levam a tomar decisões diferentes, querido. Nós sabemos o endereço. E o incrível, nós sabemos que nós vamos encontrá-lo. Todos nós. Sabemos o que nós devemos fazer. Sabemos quem nós devemos buscar. E nós temos plena convicção de que nós vamos encontrá-lo. Mas o que nós precisamos é decidir o início dessa jornada. Você vai esperar mais um dia? Você vai esperar quanto tempo? Quanto tempo você vai esperar? Nós temos plena convicção, querido, de que o Pai pode resolver o nosso problema. Nós temos plena convicção que na casa do meu Pai tem pão quente. Na casa do meu Pai tem pão de queijo. Agora vocês riem, né? Ih, mineirada. Quando nós nos afastamos, querido, dele, as coisas se complicam sempre. Quantos de vocês já viveram essa experiência? Que o afastamento de Deus te embruteceu, te levou a fazer coisas que você odiou. Nada como alguns problemas, né, querido? Para lembrar que na casa do Pai tem resultados. E às vezes Ele deixa. Às vezes Ele deixa. Às vezes Ele deixa você passar por um apuro, só para lhe ensinar. Mas Ele está sempre vigiando. Está sempre lá olhando. Quando diz que, quando estava longe, ouviu seu pai. Eu fico imaginando a figura daquele pai. Entende? Todas as manhãs ele olhava o horizonte. Será que é hoje que ele volta? Uma coisa ele sabia, que ele ia voltar. Uma coisa Deus sabe, querido. Você vai voltar. Você pode voltar hoje. Não estou profetizando ou te amaldiçoando, não. Ou você pode sofrer um pouquinho mais para voltar. Mas que você vai voltar, você vai voltar. Porque você conhece quem Ele é. E você sabe exatamente quem Deus é. E diz que quando o seu pai o viu, se moveu de íntima compaixão. Diz que ele o viu. Ainda que você não tenha percebido na tua vida, querido, Deus já te viu. E eu não estou sendo calvinista, não. Eu estou sendo bíblico. Deus, por causa da sua onisciência, Ele conhece todas as coisas. Disse que Ele viu ao longe
Assim Deus também, querido. Há uma expectativa de você encontrar com Deus? Se você tem essa expectativa, saiba que Ele já te encontrou. Ele já te ouviu, Ele já te viu, Ele sabe exatamente o que está dentro do teu coração, querido. Mas diz aqui que aquele pai se moveu de íntima compaixão. Ele viu a condição do filho e ele se moveu. Eu estava vendo no dicionário sobre compaixão, eu encontrei isso aqui. A compaixão desperta a vontade de ajudar o próximo a superar os seus problemas, consolando e dando suporte emocional. Esse é o nosso Deus, querido. O pai já tinha no seu coração o que o filho precisava. Deus tem no coração dele o que você precisa. A expectativa do filho era suprir a sua fome. Sabe qual era a expectativa do pai que vai além de dar pão e comida? Era restaurar a dignidade do filho. É Deus que faz isso, querido. Às vezes nós queremos só uma mudança, se libertar de um vício, se libertar de uma situação. Deus tem um plano muito além. Ele quer restaurar a sua dignidade. Ele quer restaurar a sua vida. Ele quer que realmente você possa experimentar o quão Deus é bom. Diz que os planos dele são maiores do que os nossos. Os pensamentos deles bem mais altos do que os nossos. Às vezes nós estamos querendo isso. E Deus tem ricas bênçãos para você. E a gente fica mendigando a nossa necessidade. Deus tem muito além do que é a tua necessidade. Ele quer restaurar a tua dignidade, querida. Ele quer realmente fazer uma obra completa em você. Deus tem no coração dele exatamente, querido, aquilo que você precisa. O incrível é que nós, quando a gente vem para ele, você vem cabisbaixo, melancólico, quebrado. Fala até baixo, né? Oh, Pai, eu não presto, Senhor. Meu Senhor. Não sei por que eu fiz isso, Senhor. Eu sempre faço coisa errada. Cheio de culpa. Agora você vê como que ele vem, querido. Diz que correndo, ele lançou-lhe ao pescoço e o beijou. Diz que correndo, ele lançou ao pescoço e o beijou. Ele não vem para acabar com você. Não. Ele não vem para dar aquele sermão. Ele não vem para lançar na tua cara aquilo que você fez de errado. Ele não vem para falar para você, viu, eu estava certo. Não. Diz que ele vem correndo, te agarra, e te abraça, e te protege, e te beija. Esse é o nosso Deus, querido. Amém? A compaixão de Deus, querido, o leva a te beijar. Imagina. Quebra a tua religiosidade por um instante. Deus é assim mesmo, gente. Às vezes a gente faz de um Deus lá todo, né? Aquela imagem do Odin, né? Ele não é assim não, cara. Isso aí é tudo Hollywood. Deus é diferente. Deus chora, Deus sente, Deus se entristece. Amém? Ele vem e te abraça, querido. A medida de Deus é diferente, querido. A palavra de Deus diz que Ele te amou antes mesmo de você amá-lo, querido. Nós o amamos porque Ele teve a iniciativa de nos amar primeiro. 1 João 4,19, querido. E Deus vira e fala assim, trazei depressa o melhor. Trazei depressa o melhor. E alegremo-nos. Na casa do meu pai a alegria. Na casa do meu pai tem festa. Na casa do meu pai a gente se diverte. Na casa do meu pai tem muita música. Será que você pode imaginar isso? Às vezes a gente é tão amargurado, a gente é igual aquele filho que ficou em casa, né? O aborrecido, né? Ah, gente. Você precisa se decidir. Porque Ele te aguarda, querido.
Falando do filho que ficou em casa, é outra situação, querido. Isso envolve o outro filho. Deus tem filhos diferentes, né? Nem todos eles são igual a você. Tem uns que são diferentes. Tem os que fizeram o que não deve e voltaram. E tem aqueles que não fazem nada. Não fazem verdadeiramente nada. Gente, não faz nada. O que você faz? Nada. É sério. Deus tem desses filhos também. Os que não fazem nada. Dá um bom tempo. Quem sabe você não prega a próxima vez sobre isso? E, gente, e de forma idêntica, o pai busca o nadinha. Está na casa, vamos dizer, na igreja, mas não conhece o coração do pai. Não desfruta do que o pai desfruta. Não tem a alegria que o pai tem. Não se alegra com o que o pai se alegra. Tem o que eu chamo a síndrome do aborrecido. Tem gente assim, gente. Tem. Acredita, tem sim. O aborrecidinho, né? A opinião sempre é contrária, né? A festa está lá bombando, todo mundo se divertindo. Ele fica de fora. Se convida para tudo. Não quer fazer nada não. Nada é a palavra-chave para ele. Aí sabe o que o pai faz? O pai sai da festa e vai buscá-lo. Eita, paizão, né, gente? Mal-humorado dá trabalho, gente. Sério. Mal-humorado dá muito trabalho. Você tem que largar tudo para tentar resolver o problema do mal-humorado. Mas também a esse, o pai está buscando com amor. E vai lá e começa a tentar convencê-lo. Lembrando aquilo que a gente já ministrou em outra vez nesse tempo. Quem quer me dar $3 aí? Preciso de $3. Hein? $3. Cada um me dá um. Não. Um só. Não. Pronto, aqui, tá bom. Opa, obrigado. Não era para nada não, gente, só para me ter $3. Veja o que a lei diz. Vamos pensar que a minha herança é $3. Essa é a minha herança. É tudo que eu tenho. Vem cá, Cléo, pastora. A lei dizia que eu tinha que pegar a minha herança, dar 2/3 para o filho mais velho. Né? A Cléo. Passei para cá, não foi à toa. E 1/3 seria para o filho mais novo. O que o pai fez? Deu 1/3 para o filho mais novo, deu 2/3 para o filho mais velho. O pai pegou a herança e deu para os dois. Pode sentar. Com quanto que eu fiquei? Com nada. O que o pai tinha? Nada. Porque ele dividiu a herança dele. E o aborrecidinho vira aqui e fala: tu nunca me deste nada. Ele deu 2/3 da herança para o filho. Meu irmão, não existe nada pior do que o aborrecido. Ele nunca se contenta com aquilo que Deus dá. Ele nunca se contenta em ver a alegria das pessoas. Ele nunca se contenta em saber de que alguém está bem. É o aborrecido. Deus, aquele pai deu tudo, querido. E assim Deus fez comigo, com você. Ele já nos deu tudo o que precisávamos para nós andarmos em vitória. E às vezes
nós saímos da festa e ficamos de cara amarrada. Ele nos deu poder, principalmente para vencer o maligno. Ele nos deu autoridade. Diz que Ele nos deu todas as bênçãos espirituais no mundo celestial. Ele falou, olha, eu vou dar poder para vocês. Eu vou dar dons para vocês. Mas às vezes não sabemos desfrutar da presença maravilhosa de Deus, querido. Deus está à nossa volta. Deus está nas nossas reuniões. Deus está na nossa vida. Ontem eu passei um dia inteiro trabalhando lá na base, lá, onde que o Guto me chamou para socorrê-lo. Que alegria poder estar trabalhando com o Renan lá. O dia inteiro. A gente rindo, brincando, lembrando alguma coisa. Que ambiente maravilhoso. A gente andar com aqueles que celebram aquilo que Deus está fazendo, querido. O que eu tenho? O que você tem, querido? Tudo aquilo que o Pai já nos deu. Ele nos deu a salvação em Cristo Jesus. Ele falou que nós somos mais do que vencedores. Ele falou que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso passar por qualquer situação, eu vou permanecer de pé. Ele nos deu a armadura para a gente permanecer inabalável. Ele nos deu esperança. Existe algo melhor do que esperança, querido. Mas a gente consegue ficar aborrecido. Jesus, ele falou claramente, querido, todo o poder foi me dado nos céus. Todo o poder. Você tem toda a sorte de bênção, querido. Agora, a verdade é você que decide. Você vai aceitar a sua condição e reconhecer que é você que se afasta dele por causa das suas escolhas? Voltar e ter a tua dignidade restaurada? Ou você prefere esperar e ficar fora da festa, fazendo com que ele um dia tenha que te buscar? Certo momento ele vai sair da festa e vai te buscar e vai tentar te convencer, vai tentar te mostrar que tudo que ele tem é teu. Você já parou para pensar nisso, querido? Que tudo que Deus tem é teu. E que Ele está à nossa volta, trabalhando, esperando uma oportunidade de você decidir ser diferente. Quem decide é você. Você pode viver aborrecido, ou você pode viver quebrantado, sabendo que na casa do Pai tem pão quente, tem festa e principalmente poder para restaurar você como filho. Aquele jovem queria ser um empregado, mas não. O único projeto que aquele pai tinha, você é meu filho. E para isso Jesus pagou um alto preço, querido. Por mim e por você. Qual a tua decisão? Filho número 1, filho número 2. Talvez você ache que Deus está longe de você. Não, querido. Ele está brincando de pique-esconde para você. Mas Ele quer que você o encontre. Ele não vai se esconder de uma forma difícil. Muito pelo contrário. Ele vai se expor para você, para que você o encontre. No nome de Jesus. Amém? Fica de pé, querido. No nome de Jesus.